Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rita Poço, sou gerente de produto da Minha Biblioteca e eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse fim de tarde no nosso webinar. Nós acabamos de assistir a um vídeo da Minha Biblioteca. Para quem ainda não conhece o nosso catálogo e as funcionalidades da nossa plataforma, no próximo dia 25 de outubro, às 15 horas, nós vamos oferecer um treinamento online. E para participar, basta clicar no link que a gente vai colocar aqui no nosso chat. Esse treinamento é gratuito e nós vamos também emitir um certificado. Nesse mês de outubro, o mês dos professores, a Minha Biblioteca traz um tema muito relevante: os desafios do professor universitário na educação digital. Desafios como as novas metodologias de ensino e aprendizagem, os novos papéis do professor, o aluno como protagonista, as novas tecnologias. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas convidadas muito especiais, Karina Nunes Tomelin e Carolina Costa Cavalcante. Gostaria de agradecer a presença das professoras aqui com a gente, mas antes de fazer uma apresentação oficial das professoras, nós gostaríamos de saber, assim, como é que vocês chegam aqui no nosso evento? Qual é a emoção, qual é o sentimento que traz vocês aqui para o nosso webinar? E enquanto vocês interagem aqui, podem escrever no nosso chat. Enquanto vocês interagem aqui com a gente, nós vamos passar um vídeo que traz algumas reflexões. Gaan ook veel volwassenen voor de eerste keer terug naar kantoor. Ik wil niet. Allee, je gaat alle vriendjes terugzien. Luc, Rita, Mark. Ah, kijk, daar is Steve van de accounting ook. Heb je uw broodjes? Ja. Hier nog een koek. Ah wel. Dag Frank. Wat zeggen we dan? Dag leidinggevende. Dag leidinggevende. Hij is een beetje zenuwachtig. Ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Maar we gaan van alle toffe dingen doen vandaag. We gaan spreadsheets maken. We gaan vergaderen over de kwartaalcijfers. Ik moet trouwens ook weg, want wij hebben WO en de nieuwe themakaft wordt uitgelegd. Ah, voilà. Zie. Zeg, wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Kom. Hé, ik kom straks wel terug. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. En hoe was het? Superleuk. Kijk, ik heb het vergaderrapport mogen uittypen. Amai, heb jij dat gemaakt? Ja. Steve heeft wel een ongelukje gehad. Kijk. En dat je zo flink bent geweest, gaan we vanavond spaghetti eten en gaan we naar de afspraak kijken. Yes! En wie zijn de gasten? Mia Donald. Ah, weer al. Esse vídeo nos remete a algumas emoções, não é mesmo? Principalmente nesse momento de retorno das nossas atividades ao presencial. E a gente vai falar também sobre esse ponto aqui no nosso encontro. Eu gostaria agora, então, de chamar a nossa primeira convidada, professora Karina Nunes Tomelin, fazer a nossa apresentação aqui oficial. A professora Karina é educadora, psicóloga, pedagoga, mestre em educação. Professora desde os 19 anos de idade, atuou da educação básica à pós-graduação, na docência e em cargos de gestão em diferentes instituições. Desenvolveu projetos voltados à formação de professores e apoio ao estudante. Autora do livro 100 Ideias Inspiradoras para Suas Aulas, recém-publicado. Idealizadora do EducaBox, atualmente é sócia da B42, uma startup de tecnologia e design educacional, e conselheira na ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Professora, seja bem-vinda novamente. A gente, então, está muito agradecida da sua presença aqui conosco, né? E eu espero, assim como vocês, assim, que todo mundo esteja mesmo com coração e mente abertos para a gente aprender com esse encontro e, principalmente, colocar em prática aí tudo que as professoras vão explicitar para a gente nesse encontro. Professora, a palavra é sua.
Obrigada, Rita. É uma alegria estar aqui. Agradeço toda a equipe da minha biblioteca. Tem uma equipe gigante aqui atrás da gente para garantir que esse evento aconteça aí da melhor forma possível. Queria fazer um agradecimento especial para a Carolina, que está aqui comigo. A gente, durante aí esse mês de outubro, veio combinando para tentar fazer um encontro, uma live. Ela que participou aí também, fazendo o prefácio desse livro que eu estou lançando agora, que é o 100 Ideias Inspiradoras para Suas Aulas, e já conheço a Carol há algum tempo, muito pela contribuição que ela traz para a educação, né, pelas publicações. Eu falei, Carol, esse livro também tem a ver com você, né, que é uma pessoa que inspira muito, principalmente pelas literaturas que ela traz da questão do design, né, da criatividade, da cocriação, né, e aí eu tive a oportunidade e a felicidade de ter a Carol um pouquinho nesse livro, e a minha biblioteca, de uma maneira bastante sincronizada, né, nos uniu aqui nesse encontro para que a gente pudesse comemorar o Dia do Professor, trazer reflexões, contribuições. Então eu tenho certeza que vai ser uma tarde bastante interessante. Eu espero, né, que vocês possam se inspirar, sempre que a gente está perto do Dia dos Professores, no mês dos professores, não deixa de ser um momento da gente renovar um pouco, né, os nossos, né, o nosso propósito enquanto educador, e estar aqui numa sala, né, que a gente está aqui com 90 pessoas participando, com certeza são 90 profissionais, professores interessados aí em buscar essa inspiração, renovar esse propósito. E assim como escrever um livro, né, a Carol já tem vários publicados, a profissão de professor, ela é um grande compartilhar, né? A gente está o tempo todo compartilhando as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso saber, e é isso que também a gente está fazendo aqui hoje, compartilhando um pouquinho com vocês. E vou já mobilizar para que a gente possa conversar, vou trazer uma apresentação aqui, né? Mas eu vou pedir para que vocês fiquem aqui comigo, porque a ideia é que a gente possa construir esse bate-papo juntos, né? E a gente possa conversar na medida que a gente for apresentando. Então, a proposta da tarde de hoje é a gente falar um pouco mais sobre esses desafios do professor universitário na educação digital. A gente vai falar também de competências socioemocionais e vamos refletir, nos provocar a pensar um pouquinho sobre quais são esses desafios e como a gente, enquanto professor universitário, tem enfrentado no período da pandemia e agora também no retorno, né? E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer com vocês, e queria muito que vocês escrevessem aqui no chat, que eu estou de olho nele também, eu queria que vocês pensassem um aluno para quem eu me tornei inesquecível enquanto professor. Normalmente eu faço essa pergunta ao contrário. Normalmente eu pergunto assim, qual professor mais marcou a sua vida, né? E a gente teve a oportunidade na nossa história de ter tantos professores, né, que nos marcaram, muitas vezes, quase sempre de maneiras positivas, é assim que a gente espera, né? Infelizmente, às vezes a gente também carrega outras marcas que não tão positivas, por isso que é importante refletir sobre o papel do professor e a importância que ele tem na nossa vida. E aí, essa pergunta ao contrário, eu acho que ela é bem provocadora, né? Porque quando eu pergunto para vocês, para qual aluno, com certeza você se tornou uma pessoa inesquecível? E eu sei que vocês vão saber responder, porque todo professor, algum dia, estava na rua caminhando, e aí um aluno, né, um ex-aluno chegou, porque a gente encontra ex-aluno em todo lugar do mundo, né? E a gente encontra um ex-aluno e ele fala assim, professora, eu nunca esqueci uma coisa que a senhora falou na sua aula. Sempre que o aluno fala isso para mim, né, já começa a dar aquele frio, né, aquela responsabilidade, fala, nossa, o que será que eu falei, né? Espero que tenha sido uma coisa boa, né, para ele ter lembrado, porque, né, as coisas ruins também eles lembram. E aí vem aquela memória, né, aquela afetividade do aluno lembrar de uma coisa que você falou e que muitas vezes você mesmo já não lembra mais, né? Mas é muito legal
da gente poder, agora no Dia dos Professores, fazendo postagens e tal, de ver alunos aí de mais de 10 anos de história, né, enquanto professora. Ah, professora, eu gostava muito da sua aula, teve uma aula sua que me marcou muito, então, e de perceber que eu me tornei uma pessoa inesquecível em alguns momentos por algumas falas que eu fiz. E a gente se torna inesquecível para os alunos, né? E no ensino superior, uma luta que eu venho também compartilhando muito com os professores, é que muitas vezes a gente não só se torna inesquecível, mas a gente também tem a oportunidade de salvar os nossos alunos, né? Salvar no sentido literal da palavra, né? Quando a gente está falando aqui das competências socioemocionais, a gente está lidando com jovens e adolescentes. Muitas vezes a gente encontra alunos que estão precisando de algum apoio, né? Que precisam de um suporte emocional e que às vezes ele só tem você, professor, né? Que está aí, com quem ele se conectou, com quem ele viu uma oportunidade, um fio, né? Que pudesse conversar com você e trocar uma ideia, ou falar que ele não está se sentindo tão bem, ou que ele não está muito feliz, enfim. Nós, professores, com o nosso olhar, a nossa escuta, a gente tem oportunidade ainda assim de salvar vidas, e eu já estive nesse lugar, né, e tive a oportunidade de acolher alguns alunos que estavam passando por situação muito difícil. Então, com certeza a gente se tornou e se torna inesquecível a todo momento em que a gente tem a oportunidade de lançar um olhar, de fazer uma escuta, de tocar, né, esses alunos de alguma forma que muitas vezes a gente ainda não tem total consciência. Então, nesse encontro, eu queria provocar isso em vocês, para que vocês pudessem comigo pensar o quanto nós somos poderosos enquanto professores, poderosos pelo nosso olhar, pela nossa palavra, né? E às vezes o fato de você falar o nome de um aluno durante a aula, o quanto isso pode ser positivo, pode trazer, né, para ele tanto conforto. Então, é muito importante que nós, professores, tenhamos consciência desse nosso poder, esse poder que eu vou falar aqui, né, que é uma frase que eu tenho falado muito esse ano, que é o poder de acreditar ou desacreditar. E que esse poder que a gente tem de acreditar num aluno, de saber que ele pode ser alguma coisa, ir para frente, que ele vai conseguir, ou muitas vezes o oposto que a gente pode trazer no nosso coração, pode fazer muita diferença, né? Pode mudar a vida desse aluno. E uma das coisas que eu falo para os professores também é que muitas vezes a gente tem dificuldade em acreditar naquele aluno que está chegando atrasado, né? Que chega no final da aula e está dormindo na minha aula, que não participa. É muito mais fácil a gente se motivar e dar atenção para aquele aluno que senta lá na frente, que responde as perguntas, né? Que está sempre positivo, mas eu queria lembrar vocês, né, e tentar reforçar isso, que talvez aquele aluno que está lá justamente chegando atrasado, dormindo na minha aula, ou que não está muito feliz, está apático, é justamente para aquela pessoa que eu posso fazer muita diferença, né? Então, é um convite para que vocês possam olhar para os seus alunos, tanto do ensino presencial, em que a gente tem a oportunidade de estar juntos, como também no ensino online, né, ou na aula remota, em que muitas vezes eu posso ser o último da sala, né, esperar todo mundo para ver se não tem algum aluno que está precisando conversar. E eu vi aqui, né, a gente já tem professores escrevendo, né, a Josiane escreveu que a minha professora de geografia inspirou muito a ela se formar em geografia. A Jerusa também escreveu que ela gostaria de se tornar uma professora marcante, está começando essa trajetória. Que bom, Jerusa, que você se inspire, né, cada vez mais, porque a gente precisa de professores, e de bons professores e professores que sigam esse propósito. A Thalita também escreveu que é muito lindo ver os alunos acreditando neles mesmos ao ouvir o nosso incentivo, né, e é muito importante, né, a Valéria também escreveu, a experiência foi inesquecível. Então, a gente está o tempo todo buscando, né, e criando essas experiências. E eu queria provocá-los, vocês, a mais uma pergunta, já que esse nosso encontro fala das competências socioemocionais e também fala da educação digital. É um problema, uma pergunta que depois talvez a Carol até possa tratar um pouquinho mais ou trazer a percepção dela sobre esse tema, que é esse, né? Você acredita que a educação se tornou mais digital?
E eu venho me questionando muito sobre isso, porque durante o período aí, né, que a gente viveu a pandemia, a gente viu aí que muitos professores, né, teve toda essa questão da tecnologia, a gente abandonou algumas coisas analógicas, buscou aí as provas online, passou a fazer os encontros virtuais, a usar mais os ambientes virtuais de aprendizagem, os livros digitais, a minha biblioteca. Então, tudo isso foram ferramentas que ajudaram muito os professores e os estudantes nesse período. Agora, o que você acha, né? Você que está aqui comigo, né, ouvindo esse nosso encontro, qual que é a sua opinião? Você acha que a educação se tornou mais digital? Sim ou não, né? É uma pergunta que eu não sei se ela tem uma resposta, mas eu queria problematizar ela com vocês, porque eu acredito que a gente está vivendo um momento e uma oportunidade de transformar, de fato, essa educação numa educação mais digital. Mas será que em que medida nós, professores, educadores, quem está na linha de frente aí na gestão, né, na coordenação das escolas, das instituições, tem conseguido mobilizar, né, essa reinvenção, né? Então, eu estou vendo aqui, já tem professores que trouxeram que sim, a Márcia que trouxe que não, a Mônica, que é um prazer ouvi-la, né? Tenho seguido os seus posts, muito obrigada, né? Aqui o Juan também escreveu que acha que ela se tornou mais digital. E aí, a minha reflexão, e o que eu tenho ouvido muito dos professores, e eu queria ver se vocês concordam comigo, eu vi muitos professores buscando e se tornando digitais, né? Professores que passaram aí a desenvolver novas competências, a encontrar novos recursos, levaram o digital, né, para a aula remota, emergencial. E agora, nesse período que a gente está voltando, né, a gente está percebendo, eu estou percebendo, eu não sei se vocês também estão percebendo, que a escola, a educação, a instituição, ela não foi com o professor para aula remota, né? Ela ficou aqui preocupada em sustentar os estudantes, né? Manter a permanência e muito preocupada, muitas vezes até com os protocolos de retorno, garantir aí equipamento para a sala de aula, garantir agora álcool em gel nas salas de aula, enfim, e tudo isso. E que nesse retorno à presencialidade a gente vê um peso aí nos nossos ombros, que é justamente essa tradição, essa herança que a gente traz de uma escola ainda bastante tradicional, em que o professor, voltando para a sala de aula, e tive a oportunidade de conversar agora com alguns professores, eu também tenho uma filha que estuda, né? E aí a gente vai sempre trocando essas experiências. A gente vê que o professor, ele tem um desejo de transformação, né? A gente está nesse cenário, a gente está como protagonista, né, de poder transformar a educação, mas o professor sozinho não vai ter a força que ele precisa se não envolver aí as escolas, se não envolver a equipe gestora, se não envolver os próprios estudantes. Por que eu falo isso, né? Porque nesse retorno à presencialidade, o que a gente começa a observar é que existe uma imposição, né, de que, ora, estamos na presencialidade, então a prova voltou a ser presencial, voltaram a ser todas aquelas folhinhas em que o professor vai passar a corrigir isso manualmente, né? Então, por quê, né? Será que a gente precisa disso? A gente pôde, nesse período, refletir mais e talvez mudar os processos de avaliação? Esse é um exemplo. Um outro exemplo bom, a escola agora voltou à presencialidade, tem a questão dos protocolos de saúde, então nem sempre o professor tem muita autonomia ou tem essa permissão de criar atividades colaborativas, porque ainda tem que manter os alunos em distanciamento. Então, algumas coisas que ele aprendeu lá no ensino remoto, usando tecnologia, acabam que estão aí guardados um pouquinho por conta de se sentir muito preso, né, em protocolos, em orientações. Então, eu espero, né, eu desejo muito que nós aqui possamos ser protagonistas dessa mudança, trazer essa escola para um cenário, para essa educação, né, essa instituição, essa universidade, para um cenário mais digital. Mas eu sinto que a gente ainda tem um grande caminho a percorrer e ele só vai ser possível quando várias pessoas abraçarem esse movimento.
quando o professor tiver o apoio da coordenação, tiver apoio dos seus gestores, tiver apoio dos seus alunos, para que ele possa se sentir seguro. Afinal, a gente sabe que, com tudo isso, as instituições também passaram por períodos de insegurança, né? E o professor sabe disso, né? Uma hora ele estava no Meet, outra hora ele teve que ir para o Teams, outra hora ele teve que ir para o Zoom, aí mudou tudo, daí... Muitas instituições passaram por isso, e essas instabilidades, né, elas também geram ansiedade para o professor. Muitos professores também precisaram de apoio, né, por conta dessa necessidade. E aí, o que eu venho discutindo muito com os professores, e fico feliz de ver que tem professores aqui que estão começando a carreira, né, é justamente pensar nessa nova profissão, né, uma profissão em que, como outras profissões, as pessoas, os professores são valorizados, são bem remunerados, porque, de fato, vão dominar tecnologias, metodologias, linguagens, recursos, em que ser professor não vai ser para qualquer um, né? Como a gente muitas vezes ouve falar que qualquer um pode ser professor, né? Principalmente no ensino superior, em que nós, além de sermos professores, né? O aluno fala, professora, você trabalha, né? Além de dar aula, então muitos professores também têm as suas profissões, mas estão começando a compreender que a profissão docente exige de nós uma dedicação, um cuidado, um preparo, que vai perpassar aí por esses 4 conceitos que eu vou explorar rapidamente com vocês, que é esse conceito do engenheiro da aprendizagem, do arquiteto do saber, do design de experiência e do autônomo autoral. O engenheiro da aprendizagem é aquele professor que está o tempo todo buscando, né, essa engenharia, esse recurso, né, essa tecnologia, para muitas vezes produzir ferramentas para potencializar a aprendizagem. Eu brinco que eu já conheci muito professor que faz milagre aí em alguma planilha de Excel, né, usando fórmulas e tudo que é possível para que ele consiga mobilizar e melhorar o processo de aprendizagem dos seus estudantes. Quando a gente fala no arquiteto, né, o arquiteto do saber, aquele professor que vai olhar para aquela turma, vai olhar para aqueles estudantes de uma maneira mais personalizada, vai customizar aí a sua experiência de aprendizagem junto com esses estudantes. Quando a gente vai falar do design de experiência, e a Carol vai trazer esse conceito mais para a gente vai entender como que o professor vai favorecer aí a experimentação, a produção dessas vivências, desses momentos inesquecíveis de experiência prática, né? E o quanto o próprio Design Thinking ajuda esses professores a ampliar ainda mais esse potencial. E o autônomo autoral é o que a gente está vendo, o professor ele sempre foi um grande colecionador, né, de documentos. Para quem tem mais tempo no magistério, começava lá com aquelas imagens e atividades que se usava no mimeógrafo, depois a gente trouxe isso para transparências, né, depois viraram as nossas pastinhas dos slides, e hoje nós temos autonomia para criar podcasts, vídeos, infográficos, enfim, vários outros elementos que nos trazem aí como professores protagonistas aí de uma profissão que vai trazer para a gente elementos novos, elementos que vão se configurar como uma profissão que vai despertar nos estudantes esse olhar que nos coloca como mentores dessa aprendizagem, focados no processo de aprendizagem dos estudantes e muito voltado aí para o aprender, né, para que esses alunos consigam aprender de fato. E aí, quando a gente for pensar nas competências do professor do futuro, né, e o que a gente tem falado tanto agora desse novo momento, não tem como não olhar aí para essas grandes áreas, essas 4 grandes áreas que a gente está discutindo, e essa reflexão eu venho trazendo para os professores nesse ano, né, que é pensar, sim, nas competências digitais, metodológicas, analíticas e socioemocionais. Então, os professores que estão aí começando, professores que querem aprofundar e refletir ainda mais sobre o seu papel enquanto educador, um educador que está aí empenhado nesse protagonismo desse novo cenário, dessa nova fotografia, dessa nova profissão, né, que a gente está se engajando a construir, vai olhar para isso e entender que essas competências digitais, elas tratam da habilidade do professor em planejar, selecionar, organizar recursos digitais de aprendizagem e conseguir de maneira fluente, né,
organizar esses recursos para aplicar numa aula. Que quando a gente fala das competências metodológicas, esse professor ele consegue organizar os objetivos de aprendizagem, selecionar as melhores metodologias, estratégias e recursos para potencializar essa aprendizagem e, com isso, produzir estratégias avaliativas que vão refletir os objetivos da qual ele estava preocupado, né, em alcançar. Que, além disso, ele vai desenvolver e vai ampliar cada vez mais a sua comunicação. O professor, ele é um grande comunicador, mas não é só essa competência que ele precisa ter. No passado, o professor universitário, lá na década de 80, né, os grandes manuais universitários aí do professor trazem como o professor um grande mestre da oratória, capaz de ministrar aí, né, essas aulas expositivas durante muito tempo. Ele precisa ser um bom comunicador, usar a linguagem de diferentes formas, né? E aí está aberto a essas novas oportunidades. E a habilidade de gestão da sala de aula, o professor ele tem planejamento, né? Como um grande gestor que faz os seus planejamentos estratégicos, o professor também tem aí essa necessidade de criar planejamentos, fazer gestão de pessoas. Quanto tempo, né, a gente vê na sala de aula as personalidades dos nossos alunos, muitas vezes a gente acompanha situações de conflito e muitas vezes a gente não sabia, não era orientado, né, enquanto professor, se deve intervir, se não deve. E cada vez mais a gente vê que o nosso papel enquanto educador, enquanto professor, também no ensino superior, é o tempo todo você está orientando, ajudando, né, mentorando, inclusive situações de conflito, de bullying, de violência, né, de assédio ou qualquer outra situação, como a que eu trouxe no início, de às vezes fragilidade emocional e que eu preciso aí, se eu não tenho condições de dar total suporte, mas que eu consiga levar isso para alguém, para uma coordenação que vá me dar esse apoio. As competências analíticas, então, que são as habilidades do professor conseguir cruzar cada vez mais dados de aprendizagem, entender o quanto esse estudante de fato está aprendendo e o quanto eu posso orientá-lo no seu processo para que ele vá ampliando. E as competências socioemocionais, que cada vez mais, né, são importantes não só para os estudantes, a gente tem visto, né, a BNCC, né, as próprias DCNs trazendo aí a importância da gente começar a tratar dessas competências e nós, professores, né, como é que estamos com essas competências? E o que a gente pode fazer também para desenvolver essas competências socioemocionais? Então, o professor, como alguém que está numa posição de colaboração com o próprio estudante, colaboração com outros colegas professores, né, que você se põe tanto para ajudar quanto para ser ajudado, essa capacidade empática, né, de você se colocar no lugar do outro, do aluno. Eu falo, né, a gente às vezes está lá, né, você está com 40 anos, 50 anos, 60 anos na sala de aula, né, e o aluno, ele está sempre com 18, sempre com 19, né, e muitas vezes a gente esquece que eu já estou, às vezes, falando a mesma disciplina há tanto tempo, ela é tão clara para mim, mas aquele estudante, ele chegou pela primeira vez na minha aula, ele tem 19 anos, e como que eu faço para, de uma maneira empática, me colocar no lugar dele e lembrar, né, que ele tem tudo isso ainda para aprender, né? Coisas que eu fui já vivenciando na minha vida, fui amadurecendo. Então, essa empatia para lembrar de como era quando eu tinha 19 anos, quais eram os meus medos, as minhas preocupações, né? Se eu ia me formar, se eu ia conseguir pagar minha mensalidade, se eu estou no curso certo, enfim, tudo isso que acomete a vida do jovem e do adolescente, né? Que nós também passamos por isso. Nós ainda passamos muitas vezes, né? Pelas nossas dúvidas e nossas queixas, e se nós passamos, imagine como não é na cabeça do nosso estudante, né, que ainda tem muita coisa para organizar na sua vida. E a criatividade, sem dúvida, eu considero que é uma das competências também muito importantes, porque o professor aí, ele tem essa oportunidade cada vez mais de pensar estratégias para deixar essa aula mais interessante, mais atraente, mais divertida, não só para o estudante, mas para ele também. Então, é sempre um desafio em aulas teóricas, em aulas, enfim, de todo o nível, né, mais complexas. Existem formas, estratégias que a gente pode utilizar para deixá-las
mais interessantes e mais atraentes, mais divertidas para os nossos alunos. Então, esse é um dos nossos grandes aí desafios, e eu queria trazer essas competências para refletir com vocês. E para já começar a fechar minha fala, a Rita me apresentou, né, no ano passado, em outubro, né, no Dia dos Professores, eu lancei um aplicativo gratuito que se chama EducaBox. Para quem não conhece esse aplicativo, vale a pena aí, pode escanear nessa tela, é um aplicativo que todo dia ele entrega um drop de conteúdo, né? Uma microaprendizagem, um microlearning baseado aí nas dores dos professores. Então, desde questões relacionadas à competência digital, socioemocional, inclusão, metodologias, processos de avaliação, todo dia o professor tem a oportunidade de conteúdo que passou por uma curadoria, né? Muitas vezes a gente constrói aí um drop tentando ajudar o professor a encontrar soluções rápidas diante da pouca facilidade que a gente tem hoje com o nosso tempo, principalmente o professor universitário, de conseguir tempo, né, para se organizar, para fazer a formação continuada. Então, a EducaBox é o meu convite aqui para que vocês possam todo dia aprender algo novo, acessando o aplicativo. Ele deixe notificado o push lá para que ele, 10 horas da manhã, ele vai notificar você para você lembrar de entrar, senão a gente acaba não entrando, né? Acessa lá as redes sociais e tem que lembrar todo dia de acessar esse recurso, que você vai encontrar orientações rápidas, muitas vezes um link externo, e foi esse aplicativo que inspirou aí a materialização do livro, que são os 100 primeiros drops, viraram aí as 100 primeiras ideias inspiradoras. Deixar para vocês também o meu contato e essa a minha última contribuição, meu pensamento, que é: quem não vive aprendendo, não sobrevive ensinando. Hoje é o nosso desafio, não é só na profissão docente, que a gente sabe que esse desafio acontece, né? O tempo todo a gente está vendo a necessidade e a importância de aprender algo novo em todas as profissões, mas com certeza nós, professores, nos desafiamos ainda mais a aprender todo dia algo novo para poder continuar nessa profissão que é tão necessária, tão importante e tão transformadora na vida das pessoas. Deixo também os meus contatos aqui para quem quiser se conectar comigo, me acompanhar. E vou passar agora para a Rita, que vai apresentar a nossa próxima convidada aqui, e depois vou pedir ajuda, tem bastante comentário aqui no chat, né, para que a gente possa retomar algumas conversas que estão aqui. Professora, muito obrigada, uma palestra muito rica, muito bom ouvi-la. E eu gostaria agora de chamar a nossa segunda convidada, a professora Carolina Costa Cavalcante, é uma querida aí, nós já trabalhamos juntas, ela como autora, e eu fico muito feliz de estar participando desse encontro com ela. Professora Carolina é doutora em Educação pela USP, mestre em Tecnologias Educacionais, jornalista e pedagoga. É professora associada na Fundação Dom Cabral e coordenadora da pós-graduação Escola Transformadora, Co-Criar e Inovar na Educação, do Instituto Singularidades. Atua há 20 anos nas áreas de educação digital inovadora, metodologias inovativas, formação de professores, design de experiências de aprendizagem. É autora de 6 livros, dentre eles Formação de Tutores para EAD, Design Thinking na Educação e Metodologias Inovativas na Educação. É consultora de projetos desenvolvidos para a educação básica, profissional, superior e corporativa. Professora, a palavra é sua. Boa tarde para todos os professores que estão aí distribuídos por todo o Brasil. Fiquei aqui me deliciando, né, ouvindo as palavras da Karina. Quanta sabedoria, viu, Karina, nas suas palavras, quanta inspiração. Gostei demais da forma como você estruturou as competências do professor do futuro. A gente estuda muito, né, sobre essa questão das competências docentes, e eu acho que esse framework que você trouxe, ele está muito atual e muito compatível com a realidade que a gente tem enfrentado. Então, me sinto honrada de estar aqui com você nessa tarde para conversar e trazer também os nossos professores para essa conversa, né? E principalmente quero agradecer imensamente a Rita, né, e a minha biblioteca. A gente tem trabalhado numa parceria grande aí há um bom tempo, e de fato a minha biblioteca tem sido um recurso que tem me acompanhado aí há muito tempo, né? Na minha pós-graduação a gente tem minha biblioteca, os nossos estudantes usam, também são professores aí distribuídos por todo o Brasil.
Lá na Fundação Dom Cabral, a gente também tem Minha Biblioteca, a gente também usa nos programas, né, que a gente desenvolve mais para o mundo corporativo. Então, é muito bacana a gente poder encontrar num lugar só tanta riqueza e tanta possibilidade de trabalho, né, enquanto professores. Então, eu venho aqui nessa tarde para falar para vocês um pouquinho sobre a minha visão desses desafios, né, do professor do futuro. E já quero adiantar que daqui a pouco a gente vai ter um momento muito especial de troca, né, com a Karina e de resposta às questões que vocês estão colocando. Mas, de fato, a gente vive agora um momento muito desafiador, né? A gente já passou por uma pandemia onde a gente viveu coisas que a gente jamais imaginou que viveríamos como pessoas e como profissionais. Foi um momento que os professores sofreram, não foi fácil, né? Não foi fácil para ninguém, mas eu vi que os professores tiveram muitos desafios mesmo a serem vencidos, né? De administrar a vida pessoal, né, a casa, a família e o trabalho e tudo, e uma curva de aprendizagem muito grande para dar conta de exercer a sua profissão com qualidade, mas usando formas completamente diferentes daquelas que a gente costumava usar, né, na educação presencial. Então, eu trouxe algumas reflexões, mas fazendo uma conexão com a fala da professora Karina, de que nós, enquanto professores, que vivemos um período tão desafiador, e a gente teve que se reinventar, né? E a gente teve que aprender, a gente acertou em alguns momentos, e com certeza a gente errou em outros, e a gente teve que humildemente reconhecer que a gente precisava de ajuda, e a gente buscou ajuda, né? E se você está aqui hoje é porque você quer continuar aprendendo, né? E com certeza você tem coisas para compartilhar com outros professores. Mas, a verdade, uma crença muito básica que eu tenho é que a aprendizagem transforma realidades. E nesse período que a gente precisou aprender, né, coisas muito diferentes, rapidamente, né, e aprender não só na teoria, mas principalmente aprender na prática, né, com os erros, com os acertos, com as conquistas, com as derrotas, a gente viu realidades sendo transformadas. Não só a nossa, né? Não só a possibilidade de nós nos vermos como profissionais que ampliaram o seu escopo de atuação, né? Trazendo um pouco aí das ações do professor, quando que talvez um professor universitário se veria como um produtor de conteúdos, né? Não, meu conteúdo está aqui nos meus slides, eu vou lá, dou minha aula e volto para minha casa. E, de repente, o professor se vê gravando podcasts, né? Criando vídeos que foram postados ali na plataforma da faculdade ou no próprio YouTube, mandando arquivos para os alunos, fazendo curadoria de conteúdos, né, da internet que os alunos poderiam adotar. Então, a nossa capacidade de aprender transformou a realidade, e o que a gente conseguiu fazer, e eu acho que essa foi uma grande conquista de todos nós, né, enquanto educadores, foi, em maior ou menor medida, mas nós conseguimos que os nossos alunos tivessem acesso à educação em 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, fora, né, das universidades, fora das faculdades, e de alguma forma a gente conseguiu propiciar que eles aprendessem também. Então, eu acredito muito que a educação transforma realidades, né? Quando eu penso na história, da minha história de vida, na história de vida da minha família, eu vejo como a educação fez a diferença para um crescimento social, econômico, relacional, em diversos âmbitos. A gente não estaria aqui hoje enquanto pessoas, né, se não fosse pela aprendizagem, pela possibilidade da gente aprender, da gente se desenvolver. Então, para mim, isso é um pilar muito importante quando a gente fala de docência, porque a gente já aprendeu muito, mas a gente não precisa acreditar que porque a gente vai voltar, está voltando para o presencial, porque parece que as coisas estão retomando aí uma estrutura como sempre foi, que a gente vai deixar de aprender, né? Essa aprendizagem, ela é contínua e ela é transformadora. E sim, né, nós assumimos muitos papéis aí diferentes, e eu acho que vem papéis novos por aí, né? Acho que muitas vezes o professor ele fica até um pouco frustrado, que fala, nossa, no final das contas, todos os problemas acabam recaindo sobre nós, né? Sobre o professor,
a obrigatoriedade de lidar com esses problemas de uma forma mais direta, né? Quando dá alguma coisa errada na faculdade, é o professor que vai ouvir a reclamação, né? É o professor que vai ter que lidar com o aluno que está chateado, que está frustrado. Isso também nos frustra, né? Mas eu vejo que um dos papéis muito importantes que nós temos enquanto docentes no ensino superior, especialmente num período pós-pandêmico, né? A gente ainda está na pandemia, mas daqui para frente é ter um olhar muito atento para a saúde mental dos nossos estudantes. A gente não tem ideia do que foi a pandemia para cada aluno na nossa sala. Para alguns, a pandemia significou perdas de familiares muito próximos, né? Perdas da pessoa que talvez era a pessoa que era o provedor ali da família, né? Então, talvez passando por outros tipos de necessidade, né, financeira, perdas emocionais, né? Então, assim, muitos se afundaram ali numa depressão, muito tempo jogando videogame para se distrair ou para se conectar com outros jovens. Então, assim, a gente vai encontrar um público, um perfil de alunos mudado, porque nós também mudamos, né? Quando eu penso na pessoa que eu era antes da pandemia, eu me vejo uma pessoa diferente hoje, com visões diferentes, porque todos nós passamos por momentos de sofrimento. Então, dentre esses papéis, né, e essas competências do professor, para além, né, das metodologias, né, acho que na pandemia eu perdi as contas de quantas palestras eu fiz, quantos treinamentos focados para as metodologias ativas. Porque, veja bem, se a gente conhecia muito bem o nosso papel de ir lá e ministrar uma aula, né? Lousa, giz, PowerPoint e tal, estou entregando um conteúdo. Na pandemia, a gente tentou fazer isso por vídeo, mas aí o aluno achava, eu tenho filhos adolescentes, né? Não estão no ensino superior ainda, mas daqui a pouquinho chegam lá. E uma coisa que eu fiquei muito atenta durante a pandemia toda, a gente aqui dentro de casa, era como eles se comportavam frente à educação digital. E eu me lembro que tinham aulas lá longuíssimas, né? Muitas horas ali ao vivo, né? No Zoom, no Google Meets, na verdade, a escola deles fazia. E aí chegava um dia antes da prova, eu via meu filho assistindo vídeos no YouTube, o mesmo conteúdo da aula que ele teve do professor. Eu falava, meu filho, por que você está assistindo esse vídeo? Ai, mãe, em 3 minutos esse cara resume tudo que o professor falou na aula. E é mais fácil, eu vou bem na prova e funciona para mim assim. Então, eu comecei a perceber vários hábitos de estudo e de aprendizagem, né, usando ferramentas para criar mapas mentais, tal, que ele não tinha antes. Aprendeu, né? E nós, professores, também aprendemos coisas novas. Então, com certeza, todos nós saímos bem transformados e chegamos transformados nesse momento para retomar as nossas atividades. Então, para além, né, desse conhecimento de tecnologias, de metodologias, talvez até análise dos dados, né, a professora Karina falou da questão da análise, da analítica da informação, as plataformas digitais têm sim informações se o aluno acessou, não acessou, o que ele leu, o que ele respondeu, a nota que ele tirou num questionário, mas para além dessa análise de informações, a gente tem que estar com um olhar muito atento para essas questões emocionais, né, dos nossos alunos. E as nossas questões também, né? A gente conseguir acolher a nossa própria perda, a nossa tristeza, talvez o nosso desânimo, e buscar ajuda se for preciso, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais afinado para isso também. Por outro lado, eu acho que uma questão que ficou muito evidente durante a pandemia, eu acho que essa discussão ela já vem há muito tempo, né? Eu trabalho com metodologias ativas e essa discussão sobre a mudança desse papel do professor como um transmissor de conteúdos, né? De informações, de conhecimentos, e essa possibilidade da gente dar para o estudante um maior protagonismo para que ele aprenda. Isso a gente encontra em muitos, né, teóricos importantes, né, da educação. Paulo Freire, né, trata disso, John Dewey, o próprio Piaget. Então, assim, a gente vai buscando aí na teoria muitos autores que fundamentam, né, esse discurso da gente trabalhar com metodologias ativas. Mas na pandemia, eu tenho estudado isso há 20 anos, né? Estudei esse tema no mestrado, no doutorado, mas na pandemia eu acho que houve um despertar muito grande dos professores, porque eles perceberam que
quando eles estavam dando uma aula online e saíram matérias, né, em jornais, em revistas, na mídia, dizendo que os alunos passavam as aulas da faculdade mais rápido, né, na velocidade de 1,5, porque e alguns até relatavam, nossa, quando eu tenho que assistir uma aula ao vivo, eu perco a paciência, o professor fala muito devagar. Estão acostumados com essa velocidade. Agora, quanto que um aluno processa, né? Quanto que nós, seres humanos, conseguimos processar uma informação que você recebe assim, dessa forma, né? E você perde a nuance de uma pausa, de uma respiração, de um olhar, né? Que a nossa comunicação não é composta só de palavras, né? Tem muitas coisas envolvidas. Então, uma coisa que surgiu muito forte para mim nessa pandemia é do professor assumir esse papel de designer de experiências de aprendizagem. Então, mudar um pouco o foco desse professor que só entrega conteúdos, né? Só entrega fórmulas, né? Porque muitos desses conteúdos o aluno consegue acessar numa biblioteca virtual, né? Escrito assim de uma forma maravilhosa para um autor, né? Não que o professor também não possa tratar disso, mas dá para você pedir para o aluno fazer uma leitura prévia de um capítulo, de um livro, de um trecho de um livro, e na aula trazer esses alunos numa aula online, numa aula presencial, para discutir, para debater, para criar soluções, para fazer projetos, né? Então, usar o tempo da aula mesmo como um tempo de você propiciar uma experiência, né, que envolve colaboração, que envolve troca, que envolve debate, e isso eu achei que veio muito forte na pandemia, porque os professores que se aventuraram a estruturar suas aulas dessa forma, né, então a sala de aula invertida é uma das formas de você trabalhar, né, então os alunos acessam conteúdos previamente, assistem um vídeo, leem um texto, né, respondem um questionáriozinho curto, e quando eles vêm para a aula é um momento de vivência, é um momento de experiência. Se o professor desenha tudo isso, faz essa curadoria prévia, né, conduza essas atividades mais de vivência durante as aulas, sejam elas presenciais ou online, e no final, alguma atividade, alguma coisa para encerrar ou iniciar o próximo tópico. Então, quem se aventurou nesse caminho de trabalhar com metodologias ativas, de fato, colheu melhores frutos no sentido de um maior envolvimento, né, uma maior motivação dos estudantes, um maior engajamento nas aulas. Porque eu acho que a pergunta que eu mais ouvi na pandemia é como que eu faço meus alunos se engajarem na aula online, né? Eles não estão apáticos. A gente já vem ouvindo isso, mesmo antes, né? Nossa, os alunos são apáticos, eles não se envolvem, eles não querem participar, né? Então, trabalhar com metodologias ativas permite que isso aconteça. Mas quando eu falo que o professor é um designer, né? O que é design, né? Então, o autor Nietzsche, ele diz que design é uma intenção de transformação, é uma forma de eu materializar os meus pensamentos. Então, se todos nós, né, temos intenções pedagógicas, né, nas nossas aulas, aquilo que a gente tem por objetivo, né, trabalhar com esse aluno, que competências eu vou desenvolver nesse aluno, então nós somos designers, né? Porque a gente está o tempo inteiro materializando os nossos pensamentos. E o design é um campo do conhecimento, né? Que tem profissionais que têm formação para atuarem nessa área, web designers, designers de interiores, de joias, né? A gente vai falando aí. Os designers, quem trabalha com design geralmente trabalha por projetos, né? Então, essa é uma característica desse campo do design. Existem alguns mindsets, um jeito de pensar específico de quem trabalha com design, que é de trabalhar de forma colaborativa, de você mostrar suas ideias, né? Organizar suas ideias de uma forma visual, que as pessoas consigam entender a sua mensagem, o que você quer passar. Mas o design também é composto por um processo. Então, o professor que atua um processo, etapas, né, para que você consiga desenvolver um projeto do começo ao fim. Então, o professor que atua como um designer de experiências de aprendizagem, ele tem um conhecimento, aí a gente volta a essa discussão dos novos papéis, de como construir uma experiência para o aluno, né, e uma experiência que envolve vários elementos, inclusive as emoções, né. Então, essa questão da experiência e do vínculo da experiência, eu gostei muito de uma frase da Joana Mal, depois eu até fiz um grifinho meu, a parte que está em azul,
assisti uma palestra dela, ela é uma designer, e ela fala que experiência uma experiência boa, né? É entregar algo que alguém queria, mas não esperava, através da emoção. Então, a Joana Mal fala que quando você consegue propiciar um momento que a pessoa se sente emocionalmente conectada, né? Aquilo gera uma boa memória, essa experiência é boa. E eu fiz aí um grifozinho, né? Adicionei algumas coisas na frase dela. Então, para mim, uma experiência boa é entregar algo que alguém queria e precisava, né? Os nossos alunos precisam aprender. Eles vão encarar aí o mundo do trabalho, eles vão encarar o mundo em si, né? E é um potencial humano maravilhoso que pode devolver muito para a sociedade. Então, é entregar algo que alguém queria e precisa, mas às vezes não esperava, através do conhecimento, né, e da emoção. E aprender é viver experiências, né? O próprio John Dewey, que é um educador norte-americano muito conhecido, que trouxe o conceito do aprender fazendo, né? Ele tem uma frase que eu gosto, ele fala assim: a educação é uma constante reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe cada vez mais sentido. Então, a educação dá sentido, né, para a nossa experiência, para a nossa vida, e habilitar as novas gerações a responder aos desafios da sociedade. A gente vive numa sociedade que enfrenta diversos desafios, e quando a partir da educação a gente permite que os nossos alunos consigam atribuir sentido a essas experiências que eles estão vivendo ali nas nossas aulas, dentro da universidade, da faculdade, nos projetos que eles desenvolvem, que estão vinculados à comunidade, a gente está preparando esses jovens para que eles respondam aos desafios da sociedade. E é por isso que no final do ensino médio tem uma discussão muito forte de que o jovem ele precisa desenvolver um projeto de vida, né? Ele precisa vislumbrar qual que é o seu propósito, por que ele veio aqui para esse mundo, né? O que ele vai deixar para o mundo, para as pessoas, né? Então, nas nossas aulas, a gente também deve provocar os nossos alunos para esse olhar mais amplo. O que você tem de talento, de habilidade, de sonho, e como que você vai canalizar isso para ter um projeto de vida ou projetos de vida que façam sentido? E, por fim, eu acredito que nós vivemos um momento que todos nós, educadores, precisamos continuar inovando, né? Inovando nas nossas práticas, inovando no uso de tecnologias, que sempre devem ser usadas como ferramentas, né? Como meio e nunca como fim, né? A gente sempre deve olhar para a tecnologia como um meio, mas a gente deve inovar com propósito, né? Então, a gente deve entender qual que é o nosso propósito enquanto educadores, por que a gente escolheu trabalhar com educação, sempre ter isso muito claro na nossa mente e entender que a inovação ela só serve se ela estiver muito conectada, né, com esse propósito maior, de formar cidadãos, pessoas, né, que vão ser úteis para a sociedade, que vão servir o outro, né, que vão ser pessoas humanas, pessoas empáticas. E quando a gente desenha as nossas experiências de aprendizagem, a gente precisa primeiro ter um olhar empático para quem é esse aluno, né, o que ele viveu, que necessidades ele tem, como eu posso me conectar com esse aluno, que conhecimentos ele já tem, né? E a partir disso eu vou planejar, vou organizar minhas disciplinas, minhas aulas, entendendo os recursos que eu tenho disponíveis, o modelo que eu tenho disponível, é presencial, é educação à distância, é híbrido, é remoto, que modelo é esse, né? E aí eu vou elencar os conteúdos que precisam ser trabalhados, as metodologias, as tecnologias, e também nesse desenho dessa experiência é muito importante considerar as emoções. As minhas emoções, eu vou me sentir confortável de dar essa aula desse jeito, e também as emoções dos estudantes. O que eu quero proporcionar para eles com essa atividade? Eu quero que eles fiquem confusos, né? Às vezes a confusão é importante para você criar hipóteses e depois testá-las, né? Então, pensar um pouco nessas emoções que eu quero gerar, que aí eu consigo pensar essa experiência de uma forma mais holística. E, por fim, né, resgatando um pouco a frase da professora Karina, nós sim temos que aprender por toda a vida enquanto educadores. E eu acredito que quem escolheu educação como área, né, de atuação profissional é alguém que deve amar a aprendizagem, deve amar o conhecimento. E a possibilidade da gente aprender por toda a vida, né? Não só na educação formal, nossa, tem que fazer um curso, uma pós,
mas aprender a partir de leitura, aprender a partir de conversas com colegas, com outros professores que compartilham o que eles estão fazendo, está dando certo, ou que contam experiências ruins, né? Esse aprender é um aprender que faz muito sentido. E a gente aprende para poder compartilhar. A gente compartilha para a gente co-criar com outros professores. E assim a gente cuida uns dos outros, né? A gente cuida daquilo que a gente aprende, a gente cuida dos conhecimentos que a gente constrói e a gente cuida das emoções uns dos outros. E por fim, para terminar, eu achei uma frase de Guimarães Rosa, eu gosto muito, né, da produção dele, eu sempre leio, e eu achei essa frase muito significativa e que tem muito a ver com a nossa função como docente, o nosso trabalho. A gente vive muito em voz alta, né? Às vezes eu sinto que eu falo muito como professora, mas às vezes a gente não se ouve. Então, meu convite para você é que você se escute, você realmente pratique esse olhar interior, né? E com isso você encontre ali uma conexão muito forte com o seu propósito e com isso você continue aprendendo para inovar, né, com propósito na sua prática docente. Eu quero deixar aqui para vocês o meu LinkedIn, o meu Instagram. Eu sempre trago reflexões sobre docência, sobre educação nessas redes, e aqui os 3 livros, né, que eu tenho publicado pela editora Saraiva, em parceria com a professora Andréia Filatro, o Metodologias Inovativas, o Design Thinking na Educação, que é uma metodologia de projetos, uma metodologia ativa de aprendizagem, e o Design 4.0, que fala um pouco do desenho dessa experiência de aprendizagem. Também pode ser bastante útil para os professores que querem aprofundar nesse tipo de conhecimento. Foi isso, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e eu acho que agora a gente vai ter um tempinho para responder algumas dúvidas, né? Falar mais com vocês. Isso mesmo. Obrigada, professora Carolina. Eu particularmente gosto muito dessa última frase que você apresentou, porque, inclusive, ela faz muito esse link do cuidado, né? Eu acho que, assim, o professor, ele sempre cuida, e cuida muito dos estudantes. Eu acho que é importante também essa rede, onde um está cuidando do outro. Inclusive, até essa é uma proposta da minha biblioteca, de olhar para o professor com muito cuidado, com muito carinho. Nós vamos abrir, então, para vocês, a gente tem um tempinho ainda, para perguntas no chat, vocês podem enviar aqui para a gente algumas perguntas, tá? E enquanto vocês vão escrevendo, eu já tenho aqui algumas para fazer para as 2 professoras. A gente ouviu muito de vocês essa questão do aprender, né? E aqui eu tenho uma colocação: o aprender e criar juntos vem sendo um convite constante quando a gente fala de construir e deixar algo melhor para o mundo. Como vocês se colocam diante deste convite em seus projetos educacionais e práticas individuais e coletivas? Quer começar, Karina? Pode. Eu comecei a minha fala falando um pouquinho, né, do quanto ser educador é justamente compartilhar, né? Então, a gente está o tempo todo compartilhando os nossos pontos de vista, as nossas vivências, as nossas experiências, isso com os nossos alunos, e também é muito bom quando a gente consegue compartilhar com outros colegas professores, né? Porque a gente aprende também muito com o outro, com o colega, com feedbacks de colegas, e nós, professores, precisamos aprender mais, né, a viver, se compartilhar com o outro e ser receptivo, né, a essa colaboração, né, de trocas, de muitas vezes de estratégias, de discussão sobre avaliação, de ter algum colega assistindo a minha aula e poder me dar um feedback. Essas coisas são muito importantes. E na minha trajetória hoje, eu acho que o próprio EducaBox e agora o Sem Ideias é uma forma da gente poder compartilhar, né, e poder contribuir aí para que os professores possam cada vez mais pensar, né, a educação e entregar a educação, né? Ai, bacana, Karina. Eu assino embaixo do que você falou. Eu acho que a gente na faculdade, né, pelo menos de pedagogia, nas licenciaturas, eu sei que tem muitos professores universitários que não passaram pelas licenciaturas, mas a gente faz aquele estágio, né, de assistir outro professor dando aula, né, e a gente aprende com isso. E depois que a gente vira professor, eu acho que fica muito solitário, né? Tipo, outro dia eu estava dando uma aula e eu usava um exemplo para explicar o que é design, que era um exemplo
lá da Suécia, de uma mina, que eles precisaram mudar a cidade, porque podia desmoronar a mina, mas explicando como que os designers conseguiam, a partir da empatia, fazer essa mudança junto com a comunidade e tal. E aí eu tinha um colega professor assistindo a minha aula, ele falou, você tá louca? Como que você dá esse exemplo? É um exemplo péssimo. Aqui no Brasil a gente teve Brumadinho, Mariana, as pessoas vão interpretar mal. E eu falei, nossa, mas o caso é um caso de sucesso, mas legal que você está me dando esse feedback. Eu posso trazer um outro exemplo. Se talvez você ficou com essa percepção, talvez algum aluno também ficou. Então, assim, como é bacana essa troca, né? Por outro lado, eu acho que às vezes a gente quer muito trocar as coisas boas, né? Os nossos sucessos, e eu acho que a gente não gosta muito de falar das nossas vulnerabilidades, né? E eu acho que a gente aprende muito quando a gente fala das nossas vulnerabilidades, do que não deu certo, e eu acho que isso tem muito a ver com um mindset de crescimento mesmo, de entender que a gente aprende com os nossos erros, com os nossos fracassos. Então, eu diria isso também, que esse aprender é você se colocar numa posição de vulnerabilidade. Acho que no meio acadêmico a gente não gosta muito, né? Vai assistir uma banca aí de mestrado, doutorado, que é a guerra de quem sabe mais, né? Mas eu acho que a gente também se colocar numa posição com pessoas de confiança, obviamente, né? Eu tenho um grupo de professores que eu confio e que a gente faz essas trocas de uma forma construtiva, e sempre eu saio dessas conversas aprendendo muito, né? E com percepções que eu não tinha antes, e isso é muito rico. Bacana. A gente tem aqui uma pergunta aqui de um participante, é o Neto. Como escritoras, como vocês entendem que professores e alunos querem receber e consumir conteúdos atualmente? Acreditam que o livro físico ainda tem espaço ou o digital é realmente o futuro? Acho que tem espaço para tudo, né? Existem várias formas de você hoje consumir conteúdo, né? Consumir livros, inclusive, né? E tem pessoas que gostam, né, do livro físico e tem pessoas que gostam do livro digital, né? Eu gosto dos dois, né? Agora que eu estou ficando um pouco mais velha, né? E eu posso ter acesso ao Kindle, por exemplo, para você ler com uma letra maior à noite e tal, né? Mas eu tenho meus livros físicos também, que é uma forma de você tá aqui na mão, você pega e tal. Então, acho que é legal ter as duas formas, e eu acho que a gente também precisa ser criativo nesse processo de construção de livros, né? Então, a Carol tem até mais experiência do que eu, né? Mas essa minha última experiência, por exemplo, é pensar um livro diferente, né? Em que a gente possa trazer de maneira rápida, né? A Carol tem um pouco isso também nos livros dela, né? De você trabalhar com o design, né? Então, quando ela trouxe muito essa questão do design, do professor ser um design, dele pensar a sua aula de uma forma que vai ser empática para o aluno, no livro também você faz isso, né? Você começa a pensar em estratégias de usar o design, tanto educacional, para chamar a atenção para alguma coisa, quanto gráfico, para você criar uma imagem e tal. Então, eu acho que a gente está o tempo todo crescendo nessa oportunidade de ampliar e inovar também no consumo de livros. Eu acredito que quem é da minha geração, né? Sou quarentona aqui, ainda gosta muito do livro físico, né? Então, eu tenho um apego à livraria, né? Eu vou na livraria, eu me sinto em casa, né? Eu fiquei um tempão sem ir na livraria durante a pandemia. A primeira vez que eu fui, eu quase chorei de emoção, né? Porque o livro, ele tem um livro físico, ele tem uma simbologia, né? Uma coisa que você abraça, você dorme com ele. Eu vou viajar, eu levo 4 dentro da mala, aquilo é pesado, mas, né, eu tô lá na praia e lendo meu livrinho, grifando. Então, acho que muitos dos educadores que estão aí há mais tempo ainda têm esse apego emocional mesmo ao livro, né? Mas a gente sabe que o mundo mudou, né? E que, de fato, o digital veio para ficar. Mas eu acho que, assim, o que a gente precisa fazer enquanto professores é estimular as novas gerações à leitura, porque eu acho que os jovens, eles estão muito acostumados a ler coisa no WhatsApp, a ler coisa no Twitter, mas, assim, cadê a profundidade disso, né? Então, lógico que a gente precisa pensar em livros em outros formatos, né? Formatos mais contemporâneos. Eu sou totalmente a favor disso, meus livros são assim. Mas, por outro lado, a gente pode usar, né,
os livros digitais e os livros físicos e explicar para os nossos alunos a importância de você construir um conhecimento mais profundo. Não dá para ficar só na superficialidade, e é isso que vai, talvez, diferenciar esse profissional num conhecimento em relação a outros profissionais que talvez não conseguiram chegar nesse nível mais profundo, analítico, né? Então, acho que o estímulo à leitura é algo que a gente tem perdido e que nós temos, assim, como professores, um papel fundamental, não importa a área do conhecimento, né? A gente tem produção de conhecimento de todas as áreas, mas de apresentar para esses jovens, esses autores clássicos. A gente vê muitos programas de EAD que existem ali apostilas que são reescritas, reinterpretadas. Não, tipo, ajudar esse jovem a talvez chegar num autor mais clássico e conseguir ler aquilo, né? É um tipo de habilidade que é importante, né? E que vai ter um diferencial depois até na construção do pensamento e do conhecimento. Bom, eu vou fazer a leitura aqui da pergunta do Daniel Dantas, pensando que a produção de conteúdo é um processo de curadoria e design, que sugestão aos editores, publicadores para a produção de livros no século XXI? Carolina, você quer responder? Estou processando a pergunta aqui. Sim, o processo de produção de conteúdo é sim uma curadoria, com certeza, né? Então, eu acredito que a produção de livros, ela tem que primeiro ser bem atualizada, né? Então, a gente vê que muitos livros, parece que, dependendo da área do conhecimento, rapidamente, né? Eles, às vezes, perdem um pouco, então... porque chegou uma tecnologia nova, mas quando você pensa em livro, você está pensando talvez num conteúdo que vai permear mais, né? Então você vai escolher temas, abordagens que talvez embasem, né, um conhecimento, uma área do conhecimento, mas aí você traz exemplos, ilustrações, práticas, conexões com coisas que estão acontecendo no mundo para que aquilo faça sentido. Eu acho que a beleza de você ser autor é você poder apresentar o seu recorte, né, o seu olhar, né, e o conhecimento que você tem sobre um determinado tema. E é claro que você não é um autor do ponto de vista de que sou a primeira pessoa que pensei nisso, né? A gente já tem toda uma história da ciência, toda uma construção do conhecimento que a gente deve levar em consideração. Mas, de fato, pensar num livro que é dinâmico, né, com uma linguagem que convida o autor para refletir, para conectar com questões do mundo real, questões problemáticas do dia a dia, eu acho que isso mobiliza. E eu vi que o próprio Daniel colocou aqui embaixo, né? Como estimular a leitura numa era de vídeos de velocidades 1,5. Aí, Daniel, a gente usa as metodologias ativas, né? Quando você, por exemplo, coloca um jovem para desenvolver um projeto, e que ele precisa de um conhecimento para que ele consiga estruturar esse projeto e passar pelas etapas do projeto, ele vai ter que ler, né, ou ele vai buscar esse conhecimento para ele dar conta do que você pede depois. Então, existem muitas formas de você levar esse jovem a voltar para o livro, ou voltar para a escrita, né, a partir de uso de metodologias que vão demandar dele um conhecimento que ele não vai adquirir no Twitter ou assistindo uma aula na velocidade de 1,5. Então, existem estratégias, né, para você organizar conhecimentos e tal. Então, é isso, nós precisamos fazer esse desenho, precisamos criar esse design da experiência e envolver como parte desse design, momentos de leitura. Lógico que não vai ser só leitura, né? É um elemento que a gente compõe numa experiência. Bom, a gente já vai seguindo, então, para a parte final, finalizando aqui o nosso evento, mas eu gostaria de fazer mais duas perguntas. Uma delas, então, é falando até da questão da profissão de professor. A gente está num mês muito especial, e eu gostaria de saber qual a mensagem que vocês deixam para quem tem o interesse, né, os estudantes querem se tornar professores, a gente que já tem aí uma carreira desenvolvida e quer também trazer essa profissão do educar, ensinar e também aprender juntos. Qual a mensagem de vocês? Acho que a minha mensagem para quem está aqui, né, e olha, Rita, tem tanta pergunta aqui que a gente pode até fazer um outro webinar, viu?
Que bom, Concordo. né, que a gente conseguiu provocar, estimular essa curiosidade, esse desejo de saber mais e aprender. Mas o que eu desejo para quem está aqui é que cada vez mais o professor tenha consciência do seu poder, né? Desse poder que ele tem perante os estudantes, de estimular. A gente está falando de estímulo, nós somos grandes inspirações, nós somos exemplo. O tempo todo a gente está na sala de aula, né? E quem faz essa reflexão comigo sabe o quanto o jovem ou adolescente com o qual vocês trabalham aí no ensino superior, às vezes até adulto, eu já trabalhei um curso de psicologia, né, em que muitos alunos eram bem mais velhos do que eu, mas sempre via muito essa necessidade do aluno se identificar com a gente, né, de querer se espelhar, de querer se inspirar. O professor, ele tem esse poder, né, de poder inspirar, influenciar outras pessoas, seja pelas redes sociais. Então a gente precisa ter muita consciência desse nosso poder de influência, né, e tem que ser um poder de influência para o bem, né? Para fazer essa pessoa crescer cada vez mais e olhar para isso. Então, meu convite para quem está aqui é que tenha consciência desse superpoder aí que todos nós temos. Ai, que bonito, viu, Karina? Eu também acredito muito nessa questão da influência. Eu acho que o exemplo, ele fala muito mais alto do que as palavras, né? Então, quando a gente pensa na profissão docente, a gente sabe que os desafios são imensos, às vezes o reconhecimento que o professor merece não vem, né? No Brasil, a gente tem uma questão muito séria com isso. Eu acho que até a pandemia fez com que as famílias, né, a sociedade reconhecesse um pouco mais o trabalho do professor, porque a gente assistiu essas aulas, né? A gente viu dentro das nossas casas, né, os professores se desdobrando de verdade para poder contornar uma situação totalmente inusitada. Então, eu acredito muito nessa questão do exemplo, mas eu também acredito na questão do propósito, sabe? Eu acredito que quando o professor ele tem clareza do seu propósito de vida, né? E eu queria até fazer um convite para vocês. Eu tenho uma amiga minha que está lançando um livro agora que chama Propósito de Vida, um guia para descobrir o seu, desenvolver o seu, é isso. É a Carol Shinoda, livro novinho da Vem Virar, e eu acho que muitas vezes a gente perde esse olhar de qual é o nosso propósito, e o propósito não está simplesmente limitado ao trabalho em sala de aula, é o propósito de vida como um todo, né? Então, acho que as pessoas que têm esse olhar, né, no seu propósito e entendem que trabalhar com educação está muito vinculado a esse propósito maior, né, de devolver para o mundo algo que um dia eu recebi, né? Essas pessoas, de fato, elas inspiram porque elas dão um exemplo, né? No jeito de tratar, no jeito na atenção, no cuidado e até mesmo na resiliência para lidar com os desafios que são enfrentados. Excelente, muito bom ouvi-las. E para a gente encerrar, então, eu gostaria só também de comentar para vocês que esse material, o conteúdo que as professoras apresentaram, vai ser disponibilizado depois para vocês, assim como a gravação desse nosso webinar, tá? Então, para encerrar, eu gostaria de saber qual o livro de referência que vocês indicam e que não pode faltar na minha biblioteca. Eu deixei 2 livros aqui que esse ano eu acabei utilizando bastante, até para reforçar, né, os professores que às vezes a gente está tão acostumado na minha biblioteca a indicar os livros técnicos da disciplina, né, que o coordenador pede e tudo mais, e tem muito livro para formação de professores, com dicas para nós professores, para nossa profissão. Então, eu deixo 2 livros que foram lançados esse ano. Esse aqui é Ensinando na Aula, na sala de aula online, e fala justamente sobrevivendo aí a esse período da pandemia, traz várias dicas de, inclusive, como engajar os alunos para uma aula online, né, para um evento como esse, com exemplos práticos dos professores. E também vou deixar esse da sala de aula digital, que é da minha amiga Tuine, né, em que ela traz aí várias e várias dicas. Eu vi que tiveram professores aqui perguntando sobre dicas de design, ferramentas. Então, a Tuine trabalha muito metodologias ativas, e esse livro está aí na minha biblioteca. Você pode consultar agorinha, que o Caio acabou de deixar, inclusive o link aí, né, a referência para que vocês possam procurar e se inspirar para as suas próximas aulas. Olha, o livro da Tuine eu tenho e realmente é incrível, eu consulto sempre.
Bom, vou falar dos meus. Eu vou começar dos clássicos, tá? Então, um livro muito bom, assim, para você entender educação digital, é esse aqui, tem também na minha biblioteca, é Modelos Pedagógicos em Educação à Distância, da Patrícia Bear, que é uma professora da Federal do Rio Grande do Sul. É muito legal, assim, do ponto de vista mais teórico, para você entender como trabalhar com esse design, né? Sobre produção de conteúdos para educação à distância, eu gosto muito desse livro da Andrea Filatro, que ela fala muito de como você planeja, como você faz atividades em ambientes online, digitais, né, presenciais, então, como produz diferentes materiais, né, então eu gosto muito. Eu também gosto muito desse outro livro aqui, ó, Inovações Radicais na Educação Brasileira, que é um livro que vem muito com casos, com exemplos, né, de como dá para inovar na educação básica até o ensino superior. E aí também gosto muito dos livros que eu escrevi com a Andrea, né, Metodologias Inovativas, o Design Thinking na Educação e o Design Instrucional 4.0, que são livros que trazem também exemplos práticos, o passo a passo para você adotar metodologias ativas e fazer esse desenho das experiências de aprendizagem. E o legal é que está tudo lá na minha biblioteca, né? Então a gente consegue acessar, conferir e usar tudo isso, assim, agora. Exato. Mas olha aqui que interessante, o Zé Pereira pediu para vocês mostrarem os livros, né? Então, a professora Carolina mostrar os livros dela, a professora Karina também acabou de lançar um livro, então vamos mostrar também para a gente tirar uma foto aqui. O pessoal está pedindo isso, bacana. E para a gente é um momento, assim, muito feliz mesmo e de realmente a gente estimular e motivar a leitura. Bom, então eu gostaria de agradecer, obrigada a todos os participantes, principalmente os que ficaram com a gente aqui até o final. Para a gente, é com muita alegria mesmo que a gente fez esse evento, preparou tudo com muito carinho. E eu gostaria também de lembrá-los que esse mês a minha biblioteca está disponibilizando uma pesquisa para os professores, tá? Essa pesquisa vai estar disponível até o dia 30 de outubro. O objetivo da gente é que a gente quer ouvir os professores, fazer com que a gente esteja mais próxima de vocês em relação a conteúdos que sejam úteis na formação e capacitação de vocês, bem como na ajuda na aplicação das aulas. Eu agradeço, professora Carolina, professora Karina, vocês querem se despedir também? Só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, foi um presente, só isso. Quero agradecer mesmo a minha biblioteca, a Karina, né, pela fala, e a todos vocês. Eu gostei muito das perguntas que vocês colocam aqui, e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e trocar, e é isso, é uma alegria a gente estar conectado a essa rede grande aí de educadores que querem fazer a diferença. Com certeza, vamos aqui aproveitar até o comentário da professora Karina, a gente teve muitas perguntas e vamos fazer um novo encontro. Obrigada a vocês, uma boa noite e um bom descanso. Até um próximo encontro.